Fala, povo! Eu me chamo William. Não, essa não é a apresentação do canal. Ah, é de outro canal. Ah, então tá legal. Me desculpa então. Um abraço aí pro pessoal do Clube dos Jogos. Foi só uma brincadeira. Eu curto muito o canal de vocês, acompanho também. E olá, tudo bem? Eu me chamo William e seja bem-vindo ao Mega Peixe. Hoje a gente vai apresentar sobre esse jogo aqui, ó, Dead Man's Downloads. É um jogo que estraga amizades, tem um porradão no final, mas jogo é jogo, né, gente? Fazer o quê? Enfim, vamos para as regras. E se você já gostar do conteúdo, deixe seu like, tá? E se inscreva se não for inscrito. O tabuleiro tem duas faces. A Cratera Mukver, que eu vou deixar para o próximo vídeo, é uma aventura alternativa. E o Monte Zatamon. Essa é a aventura de agora que a gente vai ver nesse vídeo. É a mais básica. Esses componentes aqui a gente deixa de fora. Eles são utilizados na aventura da Cratera Mukver. Talvez eu utilize só as joias negras nas regras alternativas, mas o restante pode deixar de fora. Para o setup do jogo, vamos pegar as fichas de água e vamos distribuir no tabuleiro de acordo com o livro de regras. O tabuleiro é dividido em 4 zonas marítimas. A gente começa a distribuição das fichas de água aqui, pela praia. Vamos fazer um setup para 3 jogadores. Na sequência, a gente deve distribuir as fichas 1, 3, S, 3. Essas fichas de água dão bônus aos navios quando eles estão na mesma zona marítima que elas. Esses bônus podem ser no início da rodada ou em determinadas situações. Separe por cores e deixe próximo do tabuleiro as fichas de mar. Elas representam o caminho que seu capitão vai trilhar dentro da ilha. Separe os dobrões e também as joias. Embaralhe bem quando um jogador ganhar uma joia, ele tira uma e vê o valor dela que ela conta como pontuação no final do jogo. Separe também as fichas de pilhagem. 2 fichas de pilhagem para cada jogador na partida. Aqui no caso tem 6, estou fazendo setup para 3 jogadores. Separe as cartas de capitão, essas com borda azul. Elas serão utilizadas apenas no final do jogo. Contra as outras cartas de ação, que tem a borda marrom, você embaralha e forma uma pilha de compra próximo do tabuleiro. Cada jogador então sorteia ou escolhe um capitão, pega sua respectiva ficha, seu meeple de capitão, seus marcadores, 2 dobrões, seu navio e seu navio na versão fantasma. Coloque marcadores nos seguintes espaços. Aqui em tripulação, para cada nível de tripulação perdida se ganha uma penalidade. E aqui no nível 10 de casco, representando a vida do seu navio. Coloque também no nível 0 de reputação. Quanto maior a sua reputação no final do jogo, mais pontos você ganha. E esse aqui que sobrou fica para a próxima aventura, no segundo vídeo. Temos então os 4 tipos de fragmentos de mapa. Temos 3 de cada tipo. Como o manual de regras sugere, numa partida de 3 jogadores, temos que fazer a eliminação de um tipo de fragmento. Podemos eliminar qualquer tipo de fragmento de mapa, mas vamos eliminar este aqui, restando assim 9 peças. Pegamos as restantes embaralhamos e temos que fazer uma segunda eliminação. Aqui numa partida de 3 jogadores, temos que ainda remover 4 fragmentos de mapa. Podemos eliminar de cima, do meio ou de baixo. Portanto,
que seja 4 fragmentos de mapa. O restante que sobrou, embaralhamos, e cada jogador, em sua vez, pega um fragmento desse e coloca próximo do seu tabuleiro de capitão. Então digamos que todos os jogadores pegaram seus fragmentos de mapa e restaram apenas 2. Para finalizar, devemos acrescentar as fichas especiais de fragmentos de mapa. Aqui numa partida de 2 jogadores, eu tenho que adicionar uma sabedoria da ilha e um amuleto de caveira. Então eu pego aqui uma sabedoria da ilha, que aqui está escrito ilha atrativa, e um amuleto de caveira. O restante fica de fora. O que sobrou a gente embaralha e forma uma pilha de compras. Cada jogador vai colocar seu meeple de capitão aqui na praia. Aqui é onde inicia a jornada do capitão dentro da ilha. Então ele vai escolher uma das 4 zonas marítimas disponíveis no tabuleiro. Com exceção essa aqui, que vive em forte correnteza o tempo todo, é o efeito dessa ficha de água. Ele vai pegar o navio dele e colocar aqui. Se ele colocar o navio com a ponta para lá, toda vez que ele avançar, ele vai avançar para cá. E se colocar com a ponta para lá, ele vai avançar para cá. Os jogadores podem selecionar a mesma zona marítima do oponente. Cada rodada de Deadman's Doblons é constituído por 4 fases. Início da rodada, fase de ação, fase de pilhagem e fim da rodada. No início da rodada devemos abastecer a ilha com dobrões. Numa partida de 3 ou 4 jogadores, 3 dobrões. Cada dobrão ganho é retirado da ilha, e cada dobrão que os jogadores perdem volta para a ilha. Cada jogador então compra 5 cartas de ação, com exceção ao Calico Jack, que tem sua habilidade de ter uma carta a mais na mão, ele compra 6. Os jogadores então vão olhar suas cartas e escolher 3. Eles vão colocar da esquerda para a direita em ordem de ativação. Cada jogador vai revelar sua primeira carta e dar início à fase de ação escolhendo uma das 2 ações disponíveis na carta, começando pela ação de movimento do seu navio, aqui no topo da carta. O jogador que conseguir falar de uma maneira mais convincente "Arroi, Marujo" ganha a espada de jogador inicial. Ela passa de rodada em rodada em sentido horário. É Arroi Marujo, gente, não é arroz marujo, por favor. As cartas de ação são divididas em 3 partes. Movimento do navio, efeito 1, efeito 2. Antes de ativar um desses 2 efeitos, você deve fazer um movimento com seu navio. O movimento é obrigatório quando as setas estão na cor preta. Quando estão na cor branca, eles não são obrigatórios. Você escolhe a ordem que você quer fazer o movimento do seu navio. Se você quer avançar e depois manobrar, ou se você quer manobrar e depois avançar. Sendo que quando estão na cor branca, você pode obedecer apenas um dos 2 efeitos, ou nenhum, fica ao seu critério. E depois, você vai ativar um desses 2 efeitos aqui de baixo. A ação de avançar significa ir para a próxima zona marítima em que o seu navio tem a frente dele apontada. No caso aqui. Se ele dispor de uma ação de manobrar, antes de avançar, você pode manobrar ele, mudando a direção dele, e depois você avança, indo para uma outra direção, uma outra zona marítima disponível. Nessa zona marítima, nenhum navio pode permanecer, devido ao efeito da ficha de água daqui. Tem uma forte correnteza que todo navio que adentrar aqui, ele vai instantaneamente para a próxima zona marítima adjacente. Agora vamos ver como funciona cada efeito das cartas de ação. Pilhagem. Você ganha um marcador de pilhagem, e para cada marcador de pilhagem que você tem, você ganha um dobrão da ilha. Às vezes as cartas vêm acompanhadas com um símbolo de +1, significando que você vai ganhar uma bonificação daquilo que você já ganhou. Um extra. No caso aqui, 2 marcadores de pilhagem. Só lembrando que os dobrões ganhos vêm da ilha, e aqueles que você perde, vai para a ilha, com exceção daqueles que você perde para outros jogadores. Atacar à frente. Todos os navios que estiverem na zona marítima adjacente a que seu navio esteja com a frente dele apontada, sofre 1 de dano. No caso aqui, Calico Jack, Alveja, Valpariza
causando 1 de dano nela. Existem fichas de águas que podem aumentar o alcance do disparo, uma zona marítima a mais. Valparaiso então diminui uma vida do casco do seu navio, e Calico Jack joga o dado de ataque, que eu gosto de chamar de dado de consequência. Se cair Voodoo, nada acontece, a não ser que esteja nas regras alternativas. Se cair um dobrão, Valparaiso tem que dar um dos seus dobrões para Calico Jack. E se cair tripulação, ela deverá diminuir em 1 a sua tripulação, e como eu disse no início do vídeo, para cada tripulação perdida há uma consequência. No caso aqui, ela vai manter a mão dela apenas com 4 cartas. Aqui ela perde a habilidade no navio dela. Aqui ela vai manter a mão dela com apenas 3 cartas. E por fim, ela não pode manobrar o navio dela. Só seguir em frente. Atacar dos lados, ou utilizar o canhão lateral. Seu navio precisa estar na mesma zona marítima que o oponente. E, como aqui a carta sugere, você também joga dado de consequência, após causar o dano. Então todos os navios inimigos que estiverem na mesma zona marítima que o seu, levam 2 disparos imediatamente. Existem cartas especiais de comandante que tem um símbolozinho de mais 1 aqui. Isso indica que o seu dano aumenta em mais 1. A ação de caçar vai depender do número de fragmentos de mapa que você possui. Se você tiver 2 fragmentos de mapa, você pode avançar com seu capitão na ilha. Você então declara o fragmento de mapa que você está utilizando para avançar, e outro jogador pode ou não copiar você se ele tiver o mesmo fragmento de mapa. Se você não tiver o fragmento de mapa, se tiver incompleto, apenas 1, você pode comprar um novo da pilha de compras. E aí você vai ter 2, só que você não avança na ilha. Você também pode acabar comprando um fragmento de mapa especial. Esses não ficam com você, eles são removidos do jogo após o uso do efeito. Então você terá que roubar de outro jogador um outro fragmento de mapa caso não esteja mais disponível, para poder você avançar com seu capitão na ilha. Calico Jack então vai fazer uma ação de caçar. Ele possui 2 fragmentos de mapa, a caveira e o X. Ele pretende usar o X para avançar. Dependendo da rota que ele tomar, ele vai tirar um marco daquela cor específica. Digamos que ele pegou e foi para a rota azul. Então ele vai pegar um marco azul e vai cumprir o seu efeito. Valparaiso tem apenas um fragmento de mapa, o X. E como ele utilizou o X, ela também pode seguir o caminho dele. Não necessariamente o mesmo caminho. Se ela quiser usar o mesmo efeito de marco aqui, ela pode fazer, indo para onde ele está. Mas digamos que ela quer ir para o centro. Então ela vai, puxa o marco amarelo e segue os efeitos. A ação de reparar repara um nível de casco do seu navio, que representa a vida dele. Você vai então, move o marcador para a esquerda. A Viúva Chang, como ela tem a habilidade de reparar, que dá mais 1 bônus de casco para ela recuperaria mais 1 ponto de vida. A ação de abordar. Você pode usar essa ação quando seu navio estiver na mesma zona marítima de pelo menos um inimigo. Leve em consideração também que ele deve ter sofrido pelo menos 1 de dano. Aqui digamos que Valparaiso sofreu 1 de dano e Calico Jack vai abordá-lo. Então ele vai roubar dela o item específico aqui no canto da carta, no caso um fragmento de mapa. Cada jogador vai receber um resumo de regras aqui, mostrando o ícone das cartas de ação e o que cada ícone faz. No caso de uma abordagem, vai ter o símbolozinho também no canto da carta, e você vai ver o que você pode possivelmente roubar do oponente. Aqui, se tiver uma caveira, você rouba um nível de reputação. Um timão, você rouba um navio do oponente, isso é regra do faz. Aqui um fragmento de mapa, uma tripulação, o inimigo perde uma tripulação e você ganha uma. Aqui metade dos dobrões dele arredondado para baixo e uma joia. Existem cartas com efeito mais forte, mas para utilizar esses efeitos é necessário obedecer um pré-requisito. Se for o amarelo, esse símbolozinho mostrado aqui deve aparecer em uma outra carta sua de ação, já revelada. E se for vermelho, esse símbolozinho deve ser mostrado por uma outra carta do oponente
de ação já revelada. Aí você pode utilizar esse efeito. Quando todos os jogadores tiverem utilizado a ação da primeira carta, eles revelam a segunda e fazem a mesma coisa. Começando pelo primeiro jogador, usa o efeito da carta, e depois, quando acabar o efeito da segunda carta, todos estiverem utilizados, eles revelam a terceira e fazem a mesma coisa, repetem a mesma coisa. Depois disso, quando todas as cartas tiverem sido utilizadas, vamos para a fase de pilhagem. Na fase de pilhagem, todos os jogadores que tiverem uma ficha de pilhagem vão ganhar um dobrão da ilha. No caso aqui, Calico Jack possui 2 fichas, ele vai ganhar 2 dobrões. Valparisa possui uma ficha, ganha um dobrão. Poliana não possui nenhuma ficha, então não ganha esse dobrão que sobrou. A ordem de jogada também é importante nessa hora. Calico Jack é o primeiro jogador, ele tem a espada. Aqui ele ganharia 2 dobrões. Valparisa um dobrão. E Poliana ganharia um outro dobrão. Por ser o último jogador, não ganharia nenhum dobrão porque não tem. Ainda sendo o Calico Jack o primeiro jogador, no caso de empate, o primeiro jogador se prevalece, pegando os dobrões primeiramente na ilha. Aqui, Calico Jack possui 2 fichas de pilhagem, ele pegaria 2 dobrões, e Valparisa ficaria com um dobrão restante, ainda que ela possua 2 fichas de pilhagem. Os jogadores vão jogando rodadas e rodadas até que um deles alcance o X da ilha. Aqui o tesouro do Monte Zatemon. Digamos que Poliana alcançou aqui o X, certo? E aí nesse momento a primeira parte do jogo acaba. Poliana ganha 3 joias, não precisa, não é obrigado a revelar o conteúdo, ganha 3 joias. Aqui, aquele que tiver uma casa de distância do X ganha 2 joias. E aquele que tiver 2 casas de distância do X, no caso aqui a Valparisa, ganharia apenas uma joia. Se ela não tivesse para cá ainda, não ganharia essa joia. A primeira parte do jogo terminando, todos os capitães que estão na ilha voltam para os seus navios. A gente também pega todos os marcos que estão na ilha, retira. Só um detalhezinho aqui, tem marcos que você precisa pagar dobrão. Vem aqui, ó, para poder ganhar o conteúdo dele. Você retira os marcos e também todas as cartas que estão na mesa dos jogadores e também aquelas que ainda não revelaram na mão dos jogadores voltam para a pilha de descarte para serem reembaralhadas. Pegue todas as cartas de ação e junte com as cartas de capitão. Você vai formar uma nova pilha de combos. Pegue um Meeple de capitão e bote bem aqui nessa área. Nesse instante, você ganha imediatamente um nível de tripulação. Nesse caso aqui, devolvendo o efeito do navio. Somente os navios vão ficar no tabuleiro e eles podem se locomover normalmente com as cartas de ação. Seria uma boa estratégia agora transformar um navio do inimigo em um navio fantasma. O jogador que transformou o outro em navio fantasma ganha imediatamente um nível de reputação, adquirindo mais pontuação no final do jogo. Quando os pontos de vida de um navio chegam a 0, ele é transformado em um navio fantasma. A vantagem disso é que quando cai o resultado de voodoo no dado, o oponente é que recebe o dano. A desvantagem é que ele não pode manobrar, não pode recuperar os pontos de vida dele, e todos os tesouros dele são amaldiçoados em -1. Imagina só, aqui, segundo o resumo de regras, a pontuação de cada item, a gente vê que os dobrões que valiam 1 ponto passam a valer 0. Isso é muito ruim. Para se redimir de ser um navio fantasma, ou seja, ressuscitar, é necessário que no fim da rodada você dê 5 dobrões seus para a ilha. Aí você vai ganhar 7 pontos de vida e 2 em tripulação. Seu navio, que era translúcido, volta a ficar normal. Com os capitães agora dentro dos seus navios, quando você usar uma ação de caçar vai ser diferente. Você vai escolher um dos marcos disponíveis no jogo, vai ver seu efeito e vai escolher se vai aplicar em você ou no seu oponente.
Você pode muito bem também pegar um marco vermelho e, de propósito, aplicar os efeitos no seu oponente. Quando o jogador utiliza uma carta de capitão, essa com borda azul, o mipo de capitão dele avança uma casa aqui, próxima do final do jogo. A qualquer momento, quando um mipo de capitão alcançar a parte fim aqui, a rodada é jogada até o final, todas as cartas são ativadas e o jogo acaba. Assim é feita a contagem da pontuação de todos os itens que cada jogador tem, e o jogador que tiver mais pontuação ganha o jogo. Agora vamos para as regras alternativas do jogo. As bússolas. Cada jogador começa com 2 bússolas. Você coloca então o marco do velho místico no jogo, e aí caso você não goste da sua carta de ação, você pode usar uma bússola. Você então vai copiar uma carta do oponente já revelada. Você pode fazer isso caso sua jogada venha a ser perdida, ou tem um efeito interessante na carta do oponente. Outra regra alternativa é o orbe de proteção. Digamos aqui que Calico Jack esteja com orbe de proteção e Valparaiso vai utilizar uma ação de abordar nele, roubando um dos seus itens. Ele então cede o orbe de proteção e dá a ela, evitando o roubo, porém ele vai ficar desprotegido. As regras das joias negras. Você vai pegá-las e adicioná-las a um monte de joias e misturar. Caso Valparaiso esteja no jogo, ela já começa com uma joia negra. Você também vai adicionar esse marco, berço de obsidian, ao jogo. Quando o jogador tem uma ou mais joias negras, ele ganha um efeito adicional e quando ele entra numa zona marítima, ele joga um dado de consequência. Se cair dobrão, ele vai roubar um dobrão de cada jogador naquela parte. Se cair tripulação, ele vai matar uma tripulação de cada jogador naquela parte. E se cair voodoo, ele terá que dar uma das suas joias para um jogador. Detalhe, esse dado não pode ser relançado de nenhuma forma ou efeito. Deadman's Doubles é um jogo curto e simples que você pode jogar com a família, amigos, porém, não se deixe levar pela disputa. Afinal, ganha quem obtém mais itens para pontuar no final. E para isso, você realmente deve se tornar um pirata, furtando o adversário e tornando o navio dele um navio fantasma. Então seja um pirata. No próximo vídeo, vou trazer a aventura alternativa da cratera Mukver e mais um módulo de jogo. Não esqueça do seu like se gostou, se inscreva e compartilhe o conteúdo. Valeu!